Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para a nossa mini aula virtual e nós vamos continuar conversando com vocês sobre essa parte do direito penal. Nós estamos estudando sobre culpabilidade, já iniciamos, conversamos com vocês, conceito, natureza jurídica, teoria. Falamos sobre os elementos da culpabilidade, então nós temos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade da conduta diversa. Vamos comentar sobre esses três elementos. Iniciamos já a imputabilidade, vocês devem recordar, conversamos sobre a imputabilidade. E também iniciamos sobre as causas da inimputabilidade descritas no Código Penal, certo? E conversamos, são 5, conversamos sobre uma delas, que é a menoridade, e hoje nós vamos falar sobre o restante: doença mental, desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado e a embriaguez. Os 3 primeiros que eu disse, descrito no artigo 26, e a embriaguez descrita no artigo 28. E a menoridade, que nós conversamos, recordando na aula passada, no artigo 27 do Código Penal. Ok? Tá. Vamos lá. O que seria a doença mental descrita no Código Penal, no artigo 26, como causa de inimputabilidade? Então, seria realmente qualquer perturbação mental ou psíquica capaz de afetar a capacidade de entender o fato criminoso e de comandar a sua vontade, de autodeterminar-se, conforme fala o artigo 26. Então, compreende inúmeras moléstias graves, descritas na medicina, como paralisia cerebral, esquizofrenia, uma epilepsia grave. E hoje se entende que a doença mental ela deve ser interpretada realmente de uma forma ampla, devendo incluir todos os problemas patológicos, inclusive os toxicológicos. Então, com essa interpretação em sentido amplo que nós devemos fazer, então ela inclui, além daquela patológica, que pode ser a permanente, que acompanha o indivíduo ao longo da vida, a transitória, doença mental transitória, aquela congênita, ou congênita que a pessoa nasce, ou adquirida, que adquire ao longo da vida também, e a toxicológica. A toxicológica também é aquela decorrente da dependência do álcool ou da droga, também considerado a doença mental. E tudo isso a ser analisado por perícia médica, que nós já vamos conversar. Uma observação que eu coloquei importante para conversarmos sobre a questão da doença mental é que alguns doutrinadores eles costumam colocar a questão da doença mental e dos intervalos de lucidez. Difícil de ocorrer na prática, mas a doutrina traz essa observação, esses ensinamentos daquele sujeito que ele possui uma doença mental, mas em determinado momento ele possui intervalos de lucidez, e nesses intervalos ele vem a praticar um ilícito. Ele responde ou não responde, ele não responde porque é doente mental, porque tem a doença mental. Nós, para responder essa pergunta, a gente precisa recordar lá do critério adotado pelo Código Penal, no artigo 26, lembra? Biopsicológico. Então, não basta ter a enfermidade mental, exige que em razão dela, lembra? Ele seja incapaz, ao tempo da ação, ao tempo da conduta, de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, disposição expressa do artigo 26. Então, nesse caso, ele seria considerado o quê? Imputável, certo? Então, ele seria considerado imputável, pois se no momento da conduta ele apresentar esse momento de lucidez, ele poderá ser considerado imputável. Tudo isso, como nós veremos, vai depender da perícia médica. O desenvolvimento mental incompleto, que eu notei aqui para a gente conversar. O desenvolvimento mental incompleto diz respeito às pessoas que não alcançaram o quê? O completo e pleno desenvolvimento mental. Então, a doutrina costuma falar que nesse caso entrariam os menores de 18 anos, nós já falamos bastante na aula passada, e também entraria os indígenas. Sobre os indígenas, nós precisamos ficar atentos, porque são os indígenas, mas aqueles não habituados à vida em sociedade.
certo? Então, é necessário no indígena, na verdade, depende de analisar o grau de assimilação dos valores sociais, de como que está esse agente indígena que pratica o crime com relação à convivência em sociedade, dos valores em sociedade. Então, aqui também é indispensável a perícia. Então, a perícia que vai analisar se o indígena, nesses casos, ele pode ser imputável, totalmente integrado à vida e sociedade, ou ele vai ser semi-imputável, ou ele vai ser inimputável, né? Quando completamente incapaz de viver em sociedade, de observar normas. Nesses casos do indígena, também dependemos da perícia. O desenvolvimento mental retardado seria o seguinte: são pessoas que apresentam um desenvolvimento mental mais lento. Como que a gente pode falar? O desenvolvimento mental dela não está normal para a idade cronológica, seria mais ou menos isso que a doutrina costuma explicar. Os exemplos que eles dão seriam dos casos da oligofrenias, que são uma debilidade mental reduzida, uma capacidade mental reduzida. E aqui também eles costumam colocar como exemplo, nós vamos conversar, são as pessoas que possuem uma ausência ou deficiência do sentido, de algum sentido, que seria o caso do surdo e o mudo. Mas, até em relação ao surdo e mudo, nós precisamos analisar muito cautelarmente, porque felizmente nos dias atuais essas pessoas elas têm acesso à educação, à linguagem específica, então elas possuem plena capacidade de viver em sociedade. Então hoje em dia a questão do surdo e mudo, essa questão de entrar nesse ponto de inimputabilidade tem que ser analisado com muita cautela e também ser analisado, se necessário, de perícia médica. Explicado essas 3 causas de de inimputabilidade, por favor, do caput do artigo 26, então essas 3 causas de inimputabilidade, nós comentamos que todas elas é fundamental, né? É essencial, é meio de prova, é o meio de prova legal para analisar a inimputabilidade nesses casos, a perícia médica. Certo? Então, seria um meio apto para afastar a presunção de imputabilidade, ok? Lembra que nós comentamos que os menores de 18 anos, a presunção é absoluta, não admite prova contrária, é menor de 18 anos, é inimputável. A partir dos 18 anos, a pessoa ela é presumivelmente imputável, uma presunção relativa que pode ser provada, que admite outro tipo de prova, e a prova nesse caso, a nossa legislação estabeleceu que é a perícia médica, certo? Isso decorre, novamente falando, que é do nosso sistema, o sistema critério adotado biopsicológico, que exige a questão biológica, que depende então de conhecimentos técnicos, que serão realizados através de perícia, já que o juiz, o magistrado, ele não possui esse tipo de conhecimento, então nós precisamos desses serviços auxiliares da justiça, que nesse caso da perícia é realizado pelos peritos, ok? Se está indo muito rápido. Vamos lá, sobre a perícia médica, as disposições dela estão descritas, no caso, no Código de Processo Penal. Eu separei alguns artigos que eu acho importante, até para a gente compreender e conseguir entender melhor esses casos de inimputabilidade. Então, eu vou comentar sobre alguns artigos. O artigo 149 do Código Penal, do Código de Processo Penal, eu não sei se eu li para vocês na aula passada, mas quando que o juiz vai determinar a realização da perícia? Então, diz o artigo 149, 149, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. Então, aqui, sempre que houver essa dúvida, tanto o juiz pode ordenar de ofício, independente de qualquer pessoa provocar, como as partes do processo e até os familiares do acusado podem provocar
a realização dessa perícia. Então, sempre quando houver dúvida fundada, por que a gente fala isso? Quando os familiares juntam atestado médicos de medicação, de internações prévias, quando através de, até pelo motivo ou as circunstâncias em que ocorreram um crime também, o juiz suspeitar, existirem dúvidas sobre a integridade mental do acusado, se realizará a perícia. Essa perícia é realizada através de um incidente que corre separado da ação penal. Ele é chamado de incidente de insanidade mental. Ocorre em autos apartados à ação penal, suspende a ação penal e fica tramitando esse incidente de insanidade mental. As partes, de defesa e tanto o Ministério Público apresentam perguntas que são os famosos quesitos, o juiz também apresenta os quesitos, o perito responde e o juiz decide, homologa ou não esse laudo. Aí outro ponto interessante é o seguinte, o juiz é vinculado ao resultado da perícia, à conclusão da perícia, o que diz o artigo 182 do Código de Processo Penal, importantíssimo. O juiz não fica adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou empate. Então, a perícia não vincula o juiz poderá rejeitar aquela conclusão do perito e decidir. Então a gente já viu que ele não pode aceitar, mas aí ele decide, ele entende que se a pessoa, o acusado apresenta ou não doença mental, não. Nesses casos de rejeição, então, o juiz fundamenta, porque rejeita o laudo, não aceita a conclusão do perito e determina nova perícia. Novo perito, nova perícia para analisar o caso. Isso decorre critério biopsicológico. O juiz não pode decidir sem essas informações biológicas que só podem ser analisadas por exigir conhecimentos técnicos por peritos, por médicos peritos, ok? Outro ponto também que eu tinha notado, que eu não comentei com vocês, eu falei que a ação penal ela fica suspensa enquanto ocorre um exame de insanidade penal. E a prescrição fica suspensa também? Não, a prescrição não fica suspensa. Por que motivo? Só fica a ação penal e não fica a prescrição? Por ausência de disposição legal. Não está prevista essa causa de suspensão da prescrição, então somente suspende a ação penal. Então foi por falta de previsão legal mesmo. Ok? Continuando ainda esses casos de inimputabilidade, é interessante nós comentarmos, eu anotei um tópico aqui sobre os efeitos, dessa inimputabilidade. No caso, nós comentamos na aula passada do menor, quais são os efeitos da inimputabilidade para os menores de 18 anos? Eles ficam sujeitos às disposições do ECA, sujeitos às disposições da Lei 8.069 de 90, salvo engano, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Em relação aos demais casos de inimputabilidade que nós acabamos de ver agora, doença mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado submetem ao Código Penal, como nós estamos estudando agora. E nesses casos, uma vez reconhecida a inimputabilidade, o juiz profere uma sentença que é chamada uma sentença de absolvição imprópria. Absolvição imprópria. O que seria essa sentença de absolvição imprópria? O juiz não aplica uma pena. Nesses casos, embora tenha se comprovado a ocorrência do crime, a autoria desse agente inimputável, então o fato é típico, ilícito, o juiz não pode aplicar uma pena, e sim uma medida de segurança, na forma definida lá no Código de Processo Penal, artigo 386, que são a internação ou tratamento ambulatorial que vocês vão estudar também. Então, nesse caso chama-se absolvição imprópria, justamente por isso, porque o juiz entende que ocorreu a autoria, mas falta um elemento para ele aplicar a pena, falta a culpabilidade, porque ele é inimputável.
Não aplica-se uma pena, e sim uma medida de segurança. E aplica-se justamente essa medida de segurança por causa da periculosidade do agente. Ok? Então, vocês vão estudar lá, mas lá pra frente, né, que a medida de segurança é justamente essa, é uma sanção penal imposta pelo Estado, né, com a finalidade preventiva para evitar que o agente de uma infração que tenha demonstrado periculosidade, né, volte a delinquir. Tá? Então, a absolvição imprópria, ela é uma condenação, só que por faltar um dos elementos, não aplica pena, e sim a medida de segurança. Ah, mas se o agente ele é inimputável, mas não existe provas que ele praticou crime, não conseguiu provar durante a ação penal, absolvição própria. Então, ele é absolvido, por mais que se reconheça a inimputabilidade, mas não tem prova, ele é absolvido, ok? Dando, então, continuidade. Dando continuidade, nós temos o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, que diz o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. Ele trata da chamada semi-imputabilidade, que vocês já devem ter ouvido bastante. Semi-imputabilidade. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz, grifem isso, não era inteiramente capaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, essa fica bem clara a diferença aqui do semi-imputável. Não era inteiramente capaz, certo? Antes da gente estudar essa semi-imputabilidade, vocês podem estar estudando por alguns doutrinadores que tem uma questão da terminologia mesmo da semi-imputabilidade. Tem alguns doutrinadores que eles não usam esse termo semi-imputabilidade, por questão de termo mesmo, de terminologia, eles fazem toda uma justificação e eles utilizam ou imputabilidade diminuída, ou culpabilidade diminuída, ou imputabilidade restrita. Então, todos esses termos é para falar sobre a semi-imputabilidade, que nós vamos tratar aqui. Tá? Mas a semi-imputabilidade, ela é bastante aceita esse termo na doutrina, na jurisprudência, mas podem estar estudando por algum doutrinador que utiliza esses outros termos que eu comentei com vocês, tá bom? Então, nesses casos, o que acontece? O código falou que tem culpabilidade, tem imputabilidade, mas ela está reduzida. E nesses casos, então, vai ter uma redução da pena. Ele não é o agente, né? Por quê? Porque o agente não é plenamente capaz. Ok? Então, a natureza jurídica da semi-imputabilidade, se for perguntado isso, é justamente uma causa de diminuição da pena. É obrigatória a diminuição da pena. E aí vocês podem questionar, então. Então, nos casos de inimputabilidade, nós aplicamos, né, uma medida de segurança. E nos casos de semi-imputabilidade, nós aplicamos a pena com a causa de diminuição, ok? Ok, regra geral. Mas nós temos uma disposição lá do artigo 98 do Código Penal, que fala o seguinte, depois vocês anotem para ler, que eu não sei se eu vou ter tempo, mas que ele fala o seguinte, que nos casos de semi-imputabilidade, o juiz pode substituir a sanção pela medida de segurança. Muito interessante mesmo esse artigo. Então, aqui ele estabelece que até nos casos de semi-imputabilidade, então, pode haver substituição por medida de segurança. Então, na hipótese do parágrafo único do artigo 26 desse código, que é o que nós estamos estudando, a semi-imputabilidade, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, então, necessitando condenados de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos nos termos do artigo anterior, respectivo parágrafo 1º e 4º. Então, é possível, prestem atenção, ao semi-imputável também aplicar medida de segurança.
O artigo 98 do Código Penal decorre porque na reforma que nós tivemos do Código Penal em 84, o Brasil adotou o sistema vicariante ou unitário. O que é o sistema vicariante ou unitário do artigo 98 do Código Penal? Só rapidinho que vocês também vão estudar mais tarde na parte das penas. É que é proibido acumular uma sanção penal e a medida de segurança. Então, adotado esse sistema, não pode o agente se submeter a uma sanção penal, ainda que seja reduzida, e uma medida de segurança, certo? É proibida essa acumulação. Então, por isso que pode ter essa substituição. Ok? Então, são essas as diferenças entre a imputabilidade e a semi-imputabilidade. Imputabilidade exclui a culpabilidade, é isento de pena. Semi-imputabilidade não exclui a culpabilidade, não isenta de pena. Há apenas uma redução. Uma redução de 1 a 2/3. Certo? Vamos entrar agora no último elemento de imputabilidade, descrito aqui no artigo 28 do Código Penal, 28 do Código Penal, que é a embriaguez. Mas antes de entrarmos na embriaguez, até porque era um pouco mais extensa, eu vou conversar com vocês sobre a questão da emoção e da paixão, que é descrita no artigo, no inciso 1 do artigo 28, a embriaguez é no inciso 2. Então, diz o artigo 28, vou falar rapidinho para vocês, que é bem simplesinha essa parte. Não exclui a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. Então, o Código Penal, ele dispõe, né, expressamente, é um critério legal, um critério, né, que, em decorrência da lei, expresso da lei, que a paixão e a emoção não excluem a imputabilidade penal. Então, a emoção e a paixão, elas referem-se à condição normal que todos os indivíduos passam, sofrem e conhecem essas duas perturbações, né, que é a emoção e a paixão. Qual seria, né? O que seria, então, essa emoção e essa paixão? Como que a doutrina costuma diferenciar essas duas perturbações, né? Então, assim, são perturbações que alteram o estado psicológico do indivíduo. A emoção costuma-se falar que ela seria aquela perturbação passageira, efêmera, transitória. E a emoção, a emoção. E a paixão, não, ela já seria o contrário. A paixão seria duradoura, seria crônica. Né? Então, a diferença de uma e da outra, como vocês perceberam, é em relação à duração. Tá? Então, a doutrina costuma dar como exemplo da emoção a questão da ansiedade, a questão da vergonha, do medo, da surpresa, e da paixão, que é mais duradoura, crônico. Os exemplos são o amor, o ódio, o fanatismo político, né, tá tão em alta, o fanatismo religioso. Então, são esses estados psicológicos que fazem parte da vida cotidiana, e o legislador entendeu que não tem motivo para receber um tratamento diferenciado da lei penal, por isso não exclui a imputabilidade penal. Tem algumas disposições do Código que tratam da emoção e da paixão com alguns requisitos que eu vou citar aqui para vocês, até para vocês lerem e depois perceberem. A primeira é o artigo 65, inciso 3, a linha C, a parte final, que trata como atenuante. A questão da emoção ou a questão da emoção. Então, vocês depois dão uma lidinha, mas o artigo 65.3, ele trata como atenuante. Deixa eu deixar separadinho aqui. São circunstâncias que sempre atenuam, a pena ter o agente cometido crime sob coação que poderia resistir, incumprimento da autoridade superior, ou, a parte final,
ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Então, tem essa questão da emoção. E os outros dois casos mais específicos que nós temos no Código Penal também em relação ao homicídio, o tão conhecido homicídio privilegiado, e a parte da lesão corporal também, o artigo 129, parágrafo 4º. Então, essas duas causas são causas de diminuição da pena, onde nós temos essa questão da emoção. Ok? Era só isso que eu gostaria de falar nesse inciso 1 do artigo 28. Nós temos um tempinho agora, nós vamos falar da questão da embriaguez. A embriaguez descrita no Código Penal, aquela que não exclui a imputabilidade e também aquela que exclui a imputabilidade. Então, o que seria, rapidinho, para a gente entrar aqui nas disposições do Código, o que seria a embriaguez? Né? O conceito da embriaguez, segundo a doutrina, alguns doutrinadores, seria aquela intoxicação aguda e transitória causada pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Por quê? Porque o Código trata disso, né? Então, causada pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. O que seriam essas substâncias de efeitos análogos? Toda substância diversa do álcool. Exemplo, a droga. E para nós entendermos também a questão da embriaguez, os efeitos da embriaguez, os doutrinadores costumam comentar sobre as 3 fases da embriaguez, para estudarmos os efeitos e os tipos de crimes, né, que a pessoa pode praticar sofrendo com a embriaguez. Então, costuma-se falar das fases, das etapas da embriaguez, aquela fase, a primeira fase, que é a fase eufórica, que o indivíduo está agitado, a fase eufórica, a segunda fase que é agitada. Então, a primeira fase, que é a fase eufórica, o indivíduo ele está animado, ele está divertido, ele está falante, então seria essa fase eufórica. A segunda fase, que é a fase agitada. E essa fase agitada é quando ele já demonstra sinais da embriaguez, então assim, a voz pastosa, já está andando meio cambaleando, e ele se torna agressivo, violento. É a fase normalmente que se pratica os crimes com violência, como a lesão, o homicídio e os crimes sexuais, é nessa fase agitada. E a terceira fase, eles chamam de fase comatose, que é aquela fase da sonolência, que o indivíduo fica com mais sono, e do coma propriamente dito. Tá? O sono vai se instalando progressivamente. Nas 2 primeiras fases, que é a fase eufórica e agitada, o agente embriagado ele pode cometer os crimes tanto comissivos como omissivos, não tanto por ação como por omissão. Mas na última fase, que é a fase comatosa, o indivíduo vai praticar apenas os crimes omissivos, ok? A embriaguez. Então, o Código traz a embriaguez não acidental, descrita no inciso 1, e a embriaguez acidental como exclusão da culpabilidade, escrita no parágrafo 1º. Vamos lá, e por partes. A primeira embriaguez que o Código estabelece, então, é essa não acidental, e essa não acidental que se divide, aliás, essa não acidental, ela divide em voluntária ou intencional e a culposa. Então, o próprio Código diz, vamos lá, não exclui imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeito análogos. Então, o que seria essa embriaguez voluntária? Então, seria aquela embriaguez voluntária ou intencional, também chamam. O agente quer se embriagar. Então, assim, olha, eu quero sair, hoje eu vou beber. Então, ele quer se embriagar. Voluntária, intencional. Mas ele não quer cometer o crime. Ele tem vontade para embriagar, mas não para cometer o crime. E a culposa? A embriaguez culposa seria o seguinte, o agente ele não quer se embriagar, ele sai, vou tomar só uma cervejinha hoje, vou embora, mas por culposa e imprudência, ele exagera no consumo da bebida e acaba ficando embriagado. Então ele não quer beber, né, não quer praticar o crime, mas por imprudência, né, pela conduta dele era previsível que ele ia ficar embriagado.
Esses dois tipos de embriaguez, o Código, né, estabelece expressamente que não exclui a imputabilidade penal, não afasta a responsabilidade penal, se o agente responde pelo crime que ele cometeu, tá? Então, se você vai pro bar, você bebe e pratica o crime, responde pelo delito, ok? E como que será essa responsabilidade do agente? Por quê? Porque muitos perguntam, se no momento do crime ele estava embriagado, ele estaria privado da plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, porque no momento em que ele pratica a ação, ele estava totalmente embriagado. Como que nós resolvemos essa questão? Bom, essa questão, então, essa disposição do Código, né, como não excluir a responsabilidade penal, não excluir a imputabilidade penal, nós adotamos aqui, para o indivíduo responder, nós adotamos a chamada teoria Actio Liberi in Causa, certo? Seria uma teoria, traduzindo assim, seria a teoria da ação livre em sua causa. Então, nesses casos, transfere a análise da responsabilidade do agente, da imputabilidade, para o momento anterior à conduta, certo? Vamos lembrar que a gente falou na aula passada, a imputabilidade, quando que você vai analisar se o sujeito é ou não imputável? Lembra que eu falei? No momento da conduta, da ação ou da omissão, que nós vamos verificar se ele é imputável ou não, se ele tinha doença mental ou não, se ele era maior de 18 anos ou não, no momento da ação. No caso da embriaguez, não, o Código adota essa teoria, Actio Liberi in Causa, ou seja, transfere a análise da imputabilidade para o momento anterior à conduta. Então, para aferir a imputabilidade, nós desprezamos o tempo que o crime foi ocorrido, o tempo da ação ou da omissão, certo? Então, se o sujeito estava privado da capacidade de entendimento da autodeterminação no momento do crime por estar embriagado, a gente analisa anterior, no momento em que ele estava bebendo, se ele tinha vontade própria, se ele fez por vontade própria, livre-se de qualquer coação, então ele vai responder pelo delito. Então, por isso que considera-se como marco da imputabilidade penal o período anterior à prática, quando a gente espontaneamente decidiu consumir a bebida alcoólica, né? Então, essa teoria, novamente, não se esqueçam, antecipa a análise da imputabilidade penal. Antecipa a análise da imputabilidade penal, ok? É analisado no momento anterior, quando o agente, o sujeito, livremente colocou-se no estado da embriaguez. Ele optou por ingerir bebida alcoólica quando tinha a possibilidade de não fazer. E essa é a teoria que o Código Penal adotou. Só que existem doutrinadores que não aceitam, fazem críticas, né, sobre essa teoria. Uma delas é o seguinte, né, se o agente é punido no momento em que ele não tem dolo nem culpa, porque é justamente no momento em que ele estava embriagado. Então, ele será punido por uma conduta sem dolo e sem culpa. E seria quem não concorda, tece críticas sobre essa teoria, fala que seria também um resquício da imputabilidade, da responsabilidade objetiva. Só que, respeitando o entendimento desses doutrinadores, é uma teoria amplamente aceita pela maioria da doutrina e principalmente na jurisprudência, né? Nós temos milhares de jurisprudências aplicando essa teoria. Vocês podem até fazer um estudo bem tranquilo nos tribunais, tá? Então, essa seria, vamos lá, a embriaguez que não exclui a imputabilidade penal. Só que o Código também estabeleceu no parágrafo 1º a embriaguez que exclui a imputabilidade, isenta o agente da pena. É uma embriaguez acidental, estabelece essa embriaguez acidental. Então, é isento da pena o agente que por embriaguez completa, lembre-se disso, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, então proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, essa embriaguez acidental,
descrita no parágrafo 1º do artigo 28 é aquela que decorre ou do caso fortuito ou da força maior. Força maior é quando ele é obrigado a beber, então quando uma pessoa obriga o outro a beber. E o caso fortuito, quando assim a pessoa desconhece o efeito inebriante da bebida ou quando bebe equivocadamente. Então a doutrina costuma dar alguns exemplos. Os detenidores costumam falar de quando o agente trabalha numa casa, numa indústria de cachaça, cai num barril, acaba se afogando, consumindo alguma coisa, e é salvo e depois vai lá e pratica o crime. Então e pratica o crime embriagado, em decorrência desse acidente que ocorreu anteriormente. Então, esse seria um caso fortuito. Há também aqueles que falam do caso do sujeito que estava tomando medicamento, né, não podia beber, sabe que não podia beber, vai num local, pede uma água, vira o copo de água, mas no lugar da água era pinga, era vodka, era pinga, nem percebeu e acaba ficando embriagado e comete o crime. Então, nesses casos, também entra no caso fortuito. Mas essa embriaguez acidental, tanto decorrente de caso fortuito como de força maior, o Código estabelece que somente aquelas que a embriaguez completa, então só completa, que isenta o agente da pena, que exclui a imputabilidade. A incompleta, o que ocorre? A incompleta é a disposição do parágrafo 2º do artigo 28. A pena pode ser reduzida, de 1 a 2 terços se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior acidental não possuía ao tempo da ação ou da omissão, então não possuía a plena capacidade de entender-se o caráter ilícito do fato ou determinar-se. Então a incompleta, ela vai também gerar uma redução da pena, a pena será diminuída. E também esses são os casos, então. Então, a gente precisa, né, ter assim, a embriaguez não acidental, que não exclui, que é a voluntária ou culposa, e a acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior, completa, exclui a culpabilidade, isenta o agente da pena, e a incompleta, redução da pena. É interessante também que eu notei para falar da embriaguez pré-ordenada ou embriaguez dolosa. O que seria essa hipótese de embriaguez? É aquela em que o agente ingere a bebida alcoólica, então ele ingere para cometer o crime. Então seria aquele fator de encorajamento para o indivíduo praticar o crime. É lógico que essa, né, não suspende, não exclui a imputabilidade penal. Pelo contrário, ela é estabelecida como causa agravante, né? Agrava a pena descrita lá no artigo 61.2 do Código Penal. Outra observação que eu fiz aqui é justamente com a embriaguez, aquela crônica ou aquela patológica, né? O alcoolismo do dependente, do viciado, que ele tem dependência no... Aquele que tem dependência, só um minutinho, aquele que tem dependência do álcool. Então, nesses casos, ele pode até equiparar a doença mental, né? Então, essa embriaguez pode provocar uma doença mental e ele ser considerado inimputável, né? A exclusão da inimputabilidade, mas vai depender do caso concreto e da perícia médica, tá? Conseguimos terminar, então, a embriaguez, né? A não acidental, a acidental. Eu coloquei algumas observações aqui, que é interessante também dar uma olhadinha na Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, que tem disposições semelhantes, mas no caso de entorpecente de droga, com o artigo 28, com o artigo parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 28. Então, na lei, tem disposições parecidas no caso do artigo 45 e 46, tá? E a outra observação que eu fiz é em relação à prova da embriaguez, porque nós falamos da prova nas demais casos de imputabilidade, que é a perícia médica, e no caso da embriaguez. No caso da embriaguez, se admite qualquer meio de prova, tá? Se admite qualquer meio de prova, então os meios mais utilizados é o exame laboratorial, que é o exame de sangue, no qual nós averiguamos a concentração de álcool no sangue do indivíduo. Nós também temos o bafômetro. O bafômetro vai ser estudado
é mais interessante a gente estudar, porque tem bastante aspectos para ponderar quando a legislação especial do Código de Trânsito. Até a legislação, o Código de Trânsito, ele tem uma disposição expressa sobre a questão da embriaguez, um tipo penal sobre embriaguez. O que eu acho importante falar aqui é que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, a gente, se quiser, ele faz a prova, né? Assopra o bafômetro. Se não, ele não faz, é uma faculdade. Então, além desse exame laboratorial, nós temos o exame clínico, que é a análise do agente, né? Então, a voz pastosa, ele andar cambaleando. E a outra prova admitida também é a prova testemunhal. Averiguar onde o indivíduo estava, quando ele ingeriu bebida alcoólica, na festa, no bar, na boate. Então, analisar as pessoas que tiveram contato com ele, que viram, garçom, proprietário. Então, a prova testemunhal também é admitida. E assim, eu encerro esse capítulo da inimputabilidade e na próxima aula nós vamos dar continuidade à culpabilidade e aos demais elementos. Obrigada pela atenção.